Fala galera, aqui é o PV mais uma vez trazendo a continuação do nosso Prota do Vazio. Então se vocês querem a continuação mais e mais, lembrando que ele está em dia, então vamos para o capítulo 6. Minha família vivia em um mundo pacífico. É claro que não me lembro de nada disso. A guerra destruiu tudo. E no meio da cidade pacífica, algo pelo céu vai se aproximando e explode toda a cidade, a destruindo por completo em um instante. E agora só restam vestígios da civilização humana. Minha lembrança mais antiga é de as ruas cobertas de cinzas e o cheiro de fumaça, rostos vazios. Mas ainda era suportável, porque ainda havia sorrisos e ombros nos quais se apoiar. Até que eles apareceram, emergindo do desespero da humanidade. Eles eram chamados de deuses. Pequenos cordeiros, nos adorem. Nós somos seus mestres, os guias para um novo mundo. A civilização será reconstruída em nome dos deuses. Aqueles que anseiam por salvação, tragam as almas de seus vizinhos e venha para o santuário. 15 anos depois, vemos alguém segurando uma foto. Chegamos, desça e me siga. Os deuses restauraram a civilização que a humanidade construiu em apenas alguns dias. O santuário dos deuses Barik. Bem-vindo, novo devoto, ao santuário de Barik. Todos sonham em entrar no santuário. Você é qualificado? Claro que sim. Há apenas duas maneiras de entrar no santuário. Aqui está, oferecer um sacrifício. Eu trouxe de muito longe, ou se tornar um sacrifício. Rápido e mexam-se. Irmão, siga-me. Eu sou o último, mas isso não importa. Minha meta não é o santuário, mas encontrar os deuses. Eu me lembro claramente de pé sobre os corpos de minha mãe, meu pai e meu irmão. Eles falaram sobre misericórdia e amor, salvação e bênção, justiça e bondade. Portanto, devo conhecê-los, cada um dos deuses deste mundo, um por um. E eu os jogarei no inferno. E assim chegamos ao centro da cidade movimentada e chegamos a um bar. A porta se abre. Bem-vindo. Apenas me dê algo gelado. Nunca vi antes. Você é um novo irmão? Ah, sim. A propósito, esse é realmente o santuário dos deuses dourado? Tudo é ouro aqui, não é? Claro, não é? Um drink de boas-vindas para os recém-chegados. Então o poder de Barik é de criar ouro? Não, muitos novatos não entendem isso. Então, seu poder transformar coisas que não são ouro em ouro, seja água, pedra ou qualquer outra coisa, ele pode transformá-la em ouro. Você também receberá o ouro em breve. Se o sacrifício for satisfatório, ele lhe dará muito. Mesmo que não seja satisfatório, você ainda receberá um pouco, porque ele dá mais ou menos. Ele tem um hobby peculiar. Ele coleciona obras de artes. Então vemos obra de arte número 216, um homem velho dançando com raiva. Obra de arte número 1087, uma criança cantando com tristeza. Então vemos esse louco. E aí? Essa é a minha coleção, você gosta dela? E todos ficam em silêncio. Por que você está em silêncio? Você não gosta? Entendo sua expressão. Você não gosta, não é? E assim ele larga quebrando tudo. Na verdade, eu sinto o mesmo. Estou cansado de velhos e crianças. Os crentes sempre trazem presas fáceis. Faz muito tempo que não tem um homem forte como você. Está vendo aquele lugar vazio ali? Esse é o seu lugar. Eu reúno os homens adultos ali. Eu guardei o lugar no centro. Só pra você. Estou muito feliz. Finalmente vou encher a vitrine masculina. Então, em silêncio ele continua. Eu deveria ter deixado 2 vagas em aberto. Então esse jovem continua em dúvida. A vitrine não parece estranha? Estão todos machucados. É natural que os humanos se machuquem quando estão sendo caçados por outros humanos. Nenhum ser humano jamais é sacrificado em silêncio. Eu nunca vi um sacrifício tão limpo. Você não tem nenhum arranhão. Você está com ele, não está? Aquele que te ofereceu como sacrifício. Você está com ele? Deio, você está ouvindo? Seu poder é transformação material. Não funcionará como Berit ou Crossel, eu acho. Então ele olhando, vê que ouviu. Ouvi dizer que há incrédulos causando problemas fora do santuário ultimamente, ousando aparecer diretamente na frente de um deus. E assim ele quebra. Ficou confiante depois de derrotar alguns lacaios? Então os 3 aparecem. Parece que fui descoberto. Vá em frente, tente. Eu também estou curioso. O que um mero humano pode fazer na frente de um deus? E assim ele começa a transformar ele em ouro. É melhor se apressar, certo? Em 5 minutos, seu corpo se transformará em um pedaço de ouro. Então é assim? Você aprisiona as almas no ouro e as absorve lentamente? Isso, exatamente isso. Mas o que vai fazer? Eu não tenho uma alma. Verifique se você quiser. Qual é o seu plano? Então ele toca e rasga a testa dele. O que você... A alma
Está confuso? Ela se foi? Eu a vendi para matar um deus, o ser que abraça todos os demônios, para o vazio. Vazio? Que diabos é isso? Nunca vi nada parecido com isso antes. O que devo fazer? Sem alma, hein? Que pena. E assim ele fecha o punho. Você não tem valor para a coleção. Você é um lixo! E assim ele dá um soco quebrando tudo. E mais uma coisa. Um ser que pode matar deuses? Blasfêmia! Não há nada que possa matar um deus. Me enganando com tal absurdo. Vendo que você faz esses truques, deve ser um servo de um outro deus. Somos sacerdote? Sim. Descubra a qual deus esse desgraçado serve. Deve haver um outro deus apoiando esses incrédulos. Tragam aquele cara que se disfarçou de novo crente também imediatamente. Senhor Barik, o que foi? O que foi? Por que não haveria algo que pudesse matar um deus? Podemos testá-lo? Pavaca. Então um demônio flamejante aparece por trás dele e o atinge brutalmente e ele grita. E ele começa a derreter enquanto continuava derretendo. Peguem ele! Braz! E outro aparece e começa a picotar todos aqueles camaradas com toda velocidade, faz de todos eles em pedaços. A dor torturante do Pavacá e a agonia dilacerante de Braz. O poder dos demônios sempre tem um preço. Dói como um inferno! Dor, eu posso suportá-la. Como se atreve? Um mero humano desafiar um deus. Isso é apenas o começo. Eu levarei a sério. Eu vou caçar. Como esperado, isso não terminará apenas como um demônio de nível médio, um por um. Não tenho escolhas a não ser pegar emprestado os poderes dos lordes do inferno. Eu lhe mostrarei como é o verdadeiro inferno. Então volto para aquele velhote. Eu me pergunto se o Daio está bem. Então na mente dele, volta no passado. Pai, mãe, irmão. E assim ele começa a acordar. E ele começa a dobrar a roupa e agarrar mais forte ainda. Então o velhote aparece. Parece que você perdeu alguém precioso. No mundo de hoje, não é raro acontecer isso. Humanos caçam outros humanos para entrar no santuário. A comunidade caindo como pressa para os deuses. Um inferno vivo. O que você acha? Um mundo como esse pode mudar? Mudar? Você quer dizer, mudar o mundo? Esse mundo bagunçado? Eu preferiria que ele simplesmente entrasse em colapso novamente. Sim, essa é a resposta. Ele não pode ser mudado. Ele deve ser completamente destruído e reconstruído do zero. Desculpe-me pela apresentação tardia. Meu nome é Walter. Eu lidero o grupo dos Desveladores do Leste. Recentemente desenterramos um artefato do vazio. Dizem que é a única arma que pode matar um deus. É o artefato que me trouxe até aqui. E encontrei você. Você é a criança escolhida pelo vazio. Torne-se a arma que mata os deuses. Então volta novamente. Usando o poder de um demônio? E daí, se você é um demônio, ou humano, ou o que for, diante dos deuses, você é apenas um mero mortal. E assim, pisa no chão forte. Aqui no Santuário Dourado, sou onipotente absoluto. Oh, finalmente você parece estar tramando algo. Deixe-me lhe dar uma lição. O mal que desafia a autoridade, inevitavelmente perecerá. Farei com que sua morte seja lenta e dolorosa, sua escória descrente. Braz. E assim ele rapidamente corta o camarada em dois. Estou perto do meu limite. Você continua arrogante até o fim. Seus truques mesquinhos não funcionarão mais. Vamos ver se você consegue voltar à vida novamente. Eu vou te pisotear, te esmagar e te quebrar. Você morrerá. E assim ele continua. Barik, você não está exagerando um pouco? Esse ritmo, o santuário vai ser destruído. Fujam! O santuário está desmoronando. Então o povo do lado de fora se perguntava o que estava acontecendo e se era um terremoto. Então os mascarados começam a cair desmaiados no chão e alguém continua andando. O que está acontecendo? Esses não são os sacerdotes de Barik? Você é um descrente? Seu traidor blasfemo! Está claro que Barik está furioso por sua causa. Você... Antes de vir para cá, você deve ter vivido com uma pressa, mas sacrificou seus compatriotas que estavam na mesma situação para entrar nesse lugar, não é? Agora que você entrou no berço de Deus, acha que finalmente está começando a se sentir como humano, né? Não, os deuses não consideram vocês humanos. Para eles, vocês são como porcos esperando para serem abatidos. Para eles, vocês são apenas gado. Assim, ele abre a porta e se retira. Eu já esperava isso, mas ele parece ser mais forte do que eu pensava. Você está planejando absorver as almas de 50 mil fiéis? Então ele nota alguém se aproximando e uma roda é visto e logo para. Capitão, eu vim para salvá-lo. Kate, você está maluca? Você me seguiu até aqui? Você que é um maluco. Depois de 5 anos sem contato, você está realmente planejando uma batalha total contra os deuses em seus santuários? Devo ficar para trás e deixá-lo ir sozinho? Bem, isso é... Estou aqui porque é uma luta que vale a pena travar agora. Você acha que eu vim despreparado? Do que você está falando? De jeito nenhum. Você realmente completou a arma que pode matar os deuses? Sim, e está além das nossas expectativas. Há 5 anos, quando conheci Dale, eu tinha certeza. Aqueles olhos continham tudo o que o artefato
fato desejava: futilidade, tristeza, ódio, medo e vingança. Mas só isso não foi suficiente. Aqueles que procuram usar o artefato do vazio devem incorporá-lo em seu corpo. Sem um momento de hesitação, Dale cumprimentou a morte com suas próprias mãos, mas seu corpo não se decompôs por 5 anos. O que a alma dessa criança experimentou no inferno, eu não consigo nem imaginar. Há alguns meses, Dale, que havia descido ao inferno, retornou da morte. Uma pessoa morta voltou à vida? Ele conseguiu firmar um contato com o vazio. Não era apenas um contrato comum em que alguém vende sua alma e toma emprestado os poderes de um demônio. Ele ganhou um poder muito especial, com a condição de caçar os deuses. Barik, você é exatamente como o velho disse que seria. Você não hesita nem um pouco. Sim, eu estava esperando por isso. Uma autoridade que absorveu tantas almas deve ser o suficiente. Esse poder especial poderia ser isso? Já começou. A arma que mata os deuses, o verdadeiro poder de Dale. O que é isso? E assim algo começa a surgir, e eles ficavam observando-os de longe. A prometida autoridade dourada agora está pronta para caçar. Empreste-me sua força, ó rei das chamas que governava o inferno da injustiça. Agni! O verdadeiro poder que Dale trouxe de volta do inferno e assim ele começa a se transformar completamente cada parte de seu corpo. O poder que possui os reis demônios do vazio com sua própria carne. Possessão demoníaca, e assim ele se transforma, e logo rapidamente ruge demonstrando seu poder, e logo em um piscar de olhos, ele avança com toda velocidade, e como um maníaco, sorria. E assim, ele vai com tudo pra cima do camarada. E vai se aproximando mais ainda, e o outro tenta socar ele, e ele com toda a força esbagaça completamente o punho dele e vai indo até o final do corpo, e logo continua batendo. Então ele avança por cima, sem perca de tempo, e logo com toda a fúria, ele fala: e assim, avança com toda velocidade, o atacando com um tipo de habilidade que parecia ser uma mão, e ele esmaga completamente ele. E o outro começa a gritar, dizendo que estava muito quente, e pedia para parar enquanto derretia. Por favor, me poupe, não, me mate, por favor. Eu estava errado, por favor, me mate. E assim o tormento continua. Ok, foi um sucesso. Sério? Nós derrotamos um deus? Isso é só o começo. E da fumaça, uma silhueta é vista. Velho, estou de volta. Eu encontrei isso dentro do corpo de Barik. Uma escultura de madeira com o formato de um dedo. Isso é... o que é isso? É um artefato do tipo diferente do artefato do vazio. Não posso ter certeza ainda, mas talvez até mesmo os deuses, como Dale, pegam emprestado o poder do outro reino. Eu sabia, então era isso. Não é de admirar que eles fossem mais fracos. E assim ele desmaia. Ele não está morto, certo? Ele vai dormir por alguns dias. Então vemos uma máscara de ouro com 3 rostos, e era um grande templo central, e algumas pessoas se aproximavam. Do grande templo central, Lou, eu vim como convocado. Reverenciados deuses da Triade, o Deus Dourado está morto. Finalmente ele se revelou, assim como profetizado, certo? Não precisa se preocupar, apenas siga o plano. Traga o último ingrediente para a descida do único Deus verdadeiro, a relíquia do vazio. Então algumas coisas voavam no céu. Voltamos novamente para o caminhão, onde estava o nosso prota já dormindo, e a gasosa apenas observava aquele dedo. Capitão, não importa o quanto eu pense sobre isso, eu não entendo. Por quê? Qual é o problema? Essa coisa que veio do Barik é como um dispositivo que extrai energia do outro reino, como uma relíquia do vazio, não é? Sim, eles provavelmente o usarão para aproveitar poderes como habilidades divinas. Entendo isso, mas o que é realmente? Eu não entendo. E como o capitão aceita algo tão absurdo tão facilmente? Mesmo 5 anos atrás, quando você trouxe a relíquia do vazio, o capitão não é alguém que acredita em tais coisas sem nenhuma evidência. O que é isso? Há algo, certo? Algo que você não nos contou. Bem, sim, acho que é hora de te contar. A razão pela qual eu tinha que acreditar no inacreditável. Antes da última guerra, eu era um pesquisador-chefe de uma mega corporação chamada East. Havia um lugar muito estranho no laboratório onde eu trabalhava. Até eu, o pesquisador-chefe, estava impedido de acessar a área secreta. Um dia, por puro acaso, encontrei a escotilha aberta. Movido pela curiosidade, entrei. Que diabos é esse lugar? O interior era ainda mais estranho. Uma sala misteriosa com um propósito desconhecido. Murais cujos significados eram incompreensíveis e uma única impressora. Documentos espalhados. O mais estranho era o conteúdo desses documentos. O que é isso? Era uma novel de fantasia de terceira categoria, um gênero que eu não conseguia identificar.
e eu não conseguia entender nada do conteúdo. Copiei todos os documentos para meu celular. Quando eu estava prestes a sair, a impressora imprimiu outro documento. Números de algum tipo. Ouvi ruídos do lado de fora. Então peguei apressadamente o papel com os números e fugi de lá. E esse é o celular que continha os documentos. Isso é o que estava escrito lá? Na época, achei que era apenas uma novel de terceira categoria. Mas você reconhece esse conteúdo mesmo que seja a sua primeira vez que o vê, certo? Não era apenas uma novel, era uma profecia. A última guerra, a descida dos deuses, a relíquia do vazio e os demônios. Na época, o conteúdo parecia inacreditável, mas todas as profecias se tornaram realidade sem nenhuma única falha. Então, o significado desses números é, sim, isso mesmo, latitude, longitude e hora. Eles indicavam a localização da relíquia do vazio e do dia. Claramente, os deuses, esse lugar misterioso e a profecia estão conectados. Os deuses sempre seguirão a profecia, porque eu peguei o papel com os números. Somente eu sabia onde e quando a relíquia do vazio e o Dale apareceriam. Mas, capitão, essa profecia termina com a morte de Barik? Esse é o problema. De agora em diante, não temos ideia do que acontecerá. Então, de repente, o impacto acontece e o iceberg é acionado. Então, vemos essa pessoa que parou o caminhão. E era aquele camarada que estava lá naquela torre. Então vemos que o velhote e a garota estavam todos machucados e todas as naves e os camaradas já estavam cercando eles. Encontrei a relíquia do vazio. Senhor Low, nós o encontramos. O que devemos fazer agora? Os senhores nos instruíram a recuperar apenas a relíquia. Ele deve estar no coração. Pode extraí-la. A concha é apenas, assim que ele fala, um soco é dado bem cheio na cara dele. Kate, proteja o Dale. E quando vemos, uma parte do corpo do camarada foi de base. Quem você está dizendo para proteger quem? Ele não vai morrer de jeito nenhum. O Dale não pode se recuperar quando está inconsciente. Vou ganhar tempo rápido. E assim quando vê, algo acontece com ele. E ele começa a ficar sufocado. E quando vemos, era o camarada erguendo ele com algum tipo de equipamento. Esses incômodos, livrem-se deles! Quando vemos, o camarada também foi atingido. Capitão, o senhor está bem? E ela se aproxima e duas mãos agarram ele na mesma hora e é erguido no céu para colocar a mão no Senhor Low. Blasfêmia! O que são essas coisas? Eles são os seguidores do Templo Central. Eles não são adversários com os quais podemos lidar. Eles têm poderes equivalentes ao dos deuses do baixo nível. Alguém sabe sobre nós, hein? Bem, não que me importe. Cuide deles. Meu negócio é com esse aqui. A relíquia do vazio. E assim ele ataca, tirando diretamente o coração dele. Tanto ela quanto ele observam surpresos e vemos que o nosso prota começa a desintegrar. Então ele se conecta com alguém. Sim, está protegida. Entendido. Vou terminar e voltarei em breve. Então eles pegaram a relíquia do vazio, mas ainda parece inquietante. Você sempre diz coisas azaradas. Por que um deus se preocupa tanto? Mas sinto-me desconfortável. A partir desse ponto, não há profecia. Não há mais futuro. Não sei porquê. Talvez, então o olho se abre. Alguém esteja interferindo em tudo. O onisciente avisou sobre isso. O mestre do vazio. Então o camarada começa a ser atacado. E logo é desintegrado também. Esse cara é perigoso. Nem Deus, nem demônio. É incompreensível. Comedor dos deuses. Void Man. Então vemos ele, o Void Man que aparece. Capitão, aquilo tá do nosso lado, né? Droga. Esse é o pior caso possível. Então volta no passado. Velhote, se existe a mínima chance, se eventualmente acontecer, se qualquer coisa que não seja um demônio tomar meu corpo, não importa o que for necessário, destrua meu coração. Sob hipótese alguma, podemos permitir que aquilo se manifeste nesse mundo. Se por qualquer motivo sua forma completa se expor, seja você ou Deus ou qualquer outra coisa, acabou. Então, ele continua e os camaradas observavam. Não pode ser, senhor Low. Ei, o que a gente faz? Enfrentar essa coisa não estava na profecia. Cala a boca, Al. Pare de falar besteiras. Nós somos a nata dos servos do Santuário Central. Nenhuma entidade fora dos santuários pode nos superar. Isso é verdade? Que aura bizarra é essa? Esse sentimento de terror desconhecido. Não consigo me mover. Eu acho que eu vou vomitar. Acorda pra vida, Al. Precisamos de apenas um golpe. Vamos acabar com isso de uma vez só. Um ataque combinado. E assim eles se preparam. De 3 legiões de elite. Algo que nem mesmo um deus de alto calibre pode suportar. Com o poder de milhões de almas. Servos da Tríade! Devemos imediatamente purificar esse ser profano. E assim, um tipo de canhão começa a preparar um ataque. E todos eles atacam ao mesmo tempo. E quando encosta, algo começa a se preparar e uma grande explosão acontece. Então todos eles ficam observando. A gente ganhou? Cala a boca, não azara a gente. Então não tinha acontecido nada com ele, pois ele estava sentado. Seu idiota, o que foi que eu te disse? Ei, isso é lá minha culpa? O que é isso?
Por que não ataca de volta? Sei lá, mas fica calmo aí. O que ele está fazendo? Me desculpa, Dale. Eu fui um idiota. O que foi? Eu deveria ter destruído seu coração na mesma hora. Me diz, o que é aquilo? Logo depois do Dale voltar dos mortos, ele me implorou para impedir que essa coisa se manifestasse. Essa coisa é conhecida como uma desgraça até mesmo no inferno. Ocasionalmente, ele aparece e devora tudo que vê pela frente. É impossível escapar depois de ser devorado. E aquele lugar é simultaneamente um abismo sem fim. É as profundezas mais obscuras do inferno. O vazio. A gente tá livre? Então, isso é o vazio? Então, não deu pra parar mesmo? Como você está vivo? Dale. Não sei se isso conta como está vivo. Mas e agora? Todo mundo morreu. Estamos num reino além da morte. Pelo lado bom, só tem a gente e aqueles servos aqui. O que quer dizer que o mestre do vazio ainda não consumiu o mundo, não completamente. Por que tá de noite do nada? Aquele merdinha ainda está vivo? Como esperado, é uma piada de vocês descrentes. Como ousam zombar de nós, os enviados dos 3 deuses principais? Eu entregarei a punição divina, em nome dos deuses. E assim ele faz alguma coisa. Tá vindo direto pra gente, saiam da frente. Não esquenta, só relaxa aí. Então o camarada tenta atacar, usando poderes divinos de forma tão descuidada. Vocês realmente não sabem onde estão, no inferno. Esse lugar é conhecido como cemitério demoníaco. A gente não devia estar correndo? Estes e os outros demônios são os que me emprestam seus poderes. Estamos seguros. O rei dos demônios de fogo dorme sob as chamas. Agni, o inseto que se aumenta da carniça dos deuses anciões. Moloch, e o rei fantasma que se banqueteia em alma distorcida. Solin, o peregrino solitário que busca conhecimentos profanos e proibidos. Mang. Além desses, a sombra escondida na névoa das ilusões Moglin, a encarnação do profano Irus, a lâmina invisível que corta os cosmos Noxus e muitos mais. Mesmo que tenha sido devorado pelo vazio, e sejam não mais do que espíritos, ainda são poderosos o suficiente para derrotar os deuses. São entidades submissas aos poderes. Os reis demônios que governam o inferno. Os servos de elite do templo central estão tomando uma surra daqueles. Eles foram todos devorados. Espere aí, então você sabe como sair daqui? Você quer, existe alguma maneira de voltar? Até tinha um jeito, mas não posso mais usar aquilo. Como eu disse, nada é capaz de sair depois de ser devorado. Não sem a permissão do mestre do vazio. Eu só consegui sair porque firmamos um contrato, com a condição de que eu deveria caçar poderes divinos para alimentar os demônios. Me foi permitido deixar esse lugar. E apenas depois de voltar à vida, eu percebi, do mesmo jeito que eu poderia requisitar o poder dos demônios, e pela maneira como eu poderia utilizar a possessão demoníaca, eu percebi que o vazio poderia utilizar o meu corpo da mesma maneira. Sua verdadeira vontade, ele sempre quis me usar como uma boca para devorar o mundo mortal. Tudo isso para dizer que a única maneira de sair daqui é se o vazio nos deixar ir. Mas agora que ele tomou meu corpo, se quer algum motivo para ser possível, só não dá para sair. Então a gente só vai desistir para ficar aqui e assistir o mundo acabar de camarote? O que a gente faz então? Rezar para os deuses? Seu merdinha! Aí, sério que vocês vão ficar de pirraça com o mundo acabando lá fora? Se liga! Então, você firmou um contrato com o mestre do vazio pelos poderes divinos, certo? Sim, por quê? Adicione uma cláusula, uma oferta irrecusável. Uma oferta irrecusável? Ficou louco? O que acontece? O que a gente tem a oferecer? Que tal algo que ele não possa obter só destruindo o mundo? O quê? Tem um Deus que ainda não apareceu. Poder do único Deus verdadeiro, que ainda não desceu ao mundo. Poder. Kate, você bateu a cabeça? Mas que ideia de jirica é essa? Temos que sair daqui, não temos? A gente pode ganhar tempo depois. Olha, eu sei, o capitão tem lutado por anos para impedir a descida do único Deus verdadeiro. Mas o que a gente sequer poderia fazer daqui de dentro? Saquei. Vale a tentativa. Ainda assim, não acredito nas chances disso funcionar. Mas é como você disse, não tem outro jeito. Então ele toca no peito e entra o dedo dele lá dentro e começa a se ativar uma habilidade. Então, da gota do dedo sai uma escuridão e começa a se formar algo. E eles apenas observavam e lá saiu algum tipo de monstro. E muitos outros aparecem ao mesmo tempo. E então, os detalhes da mão começam a aparecer, o rosto e todo o corpo aparece diante deles. E assim ele começa a falar algum tipo de língua que não entendemos e ele também responde com a mesma língua. O que eles estão dizendo? Eu nunca ouvi essa língua antes. E aí, funcionou? Então a mão obscura aponta para eles. O que é isso? Dale! Eu não sinto nada. Então eles começam a ser sugados pela escuridão e de repente eles saem. Onde a gente tá?
Dale, cadê o moleque? Capitão ali, ele tá bem? Bem, pelo menos o vazio recuou. Temos que esperar pra ver. Vamos embora para a base. Então chegamos à base dos Desvaladores do Leste. E aí, até mesmo a senhorita Kat saiu correndo. Essa unidade está uma bagunça. A ex-capitão, ela foi atrás de alguém, não é? Será que foi o Walter? Nem o capitão Walter. Ele enlouqueceu com aquela arma de matar deuses. Perdemos quase metade do pessoal por causa disso. A senhora Kat é a única aqui que desacredita nas merdas dele. Senhor, olha ali, ó. Hein, o que é? Tem alguém vindo. Hã? O quê? Aqueles... Capitão Walter? Então ele grita, o capitão voltou! E assim eles começam a adentrar e o pessoal começa a pensar, dizendo que o clima estava bem pesado mesmo. Então um homem aparece. Capitão Wall, não, senhor, quanto tempo faz? E aí, Simon, não mudou nada, hein? Você está igualzinho, olha só. E assim que ele fala, são cercados por todos. Isso é bem suspeito. Nunca se sabe quem pode ser crente hoje em dia. Eles estão por todo canto. Não se sinta ofendido, só seguindo o protocolo. As coisas mudaram por aqui enquanto você estava fora, como a criação de uma prova de descrença. Se qualquer um que tenha entrado no santuário falhar, são executados na hora. Ai, Simon, ficou maluco? Vai fazer isso com o Capitão Walter? Mostra um pouco de respeito, ex-Capitã Kate. Execução? Por que não banimento? Os anciões sequer concordariam com isso. Quem é o atual capitão? Não posso lhe dizer isso sem saber que se vocês é crente. Já chega disso, seu merdinha. É só fazer o que estamos pedindo. Todo mundo está ganhando. Não. O quê? Não vou matar crentes sequestrados. Se isso é o resultado dessa sua prova. Como você ainda tem a falta de vergonha na cara de dizer que são diferentes dos desgraçados nos santuários. Não são os crentes que devem morrer, mas sim os deuses. Como consegue insistir nisso? Matar deuses? Ninguém aqui acredita nessa idiotice. Eu vi com meus próprios olhos um deus em seus momentos finais. Como é? O que você está falando? Esse rapaz aqui é a nossa arma. Hein? Um moleque? Que tipo de arma é essa? Não precisa acreditar. Só me deixe usar o laboratório. Preciso coletar o sangue dele. Foi por isso que voltamos. Deixar usar o laboratório? Por que deveríamos? Pense um pouco. Porque de todos os lugares, eu voltei exatamente para cá. O poder da arma capaz de matar deuses não pertence somente a esse garoto, como a transfusão de sangue do matador dos deuses. Qualquer um pode tomar poder demoníaco emprestado por cerca de 1 hora. O poder dos demônios? Qualquer um? Não percam tempo. Informem aos anciões e aos demais capitões. O plano final começou. Tá na hora do show. Um grupo de matadores dos deuses, a unidade Deicida, está pronto. E agora tudo está em seu devido lugar. Em breve, o único Deus verdadeiro irá descer à terra. Eu o caçarei e o oferecerei a ele o seu poder. Mas primeiro, preciso que repare a destruição. O Voidman começa a falar. Meu receptáculo, você se superestima. Acha mesmo que pode capturar o Deus dos deuses, emprestando para si o poder de alguns demônios? Droga, eu falhei. O mundo sequer foi destruído. A partir de mim que você recebeu, foi suficiente para engolir no máximo 1 ou 2 cidades. Ele não tentou devorar o mundo? Mas então por quê? O que está planejando? Qual o seu motivo em aparecer na Terra? Então ele aponta. O Walter e aquela mulher? O que eles estão dizendo? Eu nunca ouvi essa língua antes. Então ele abre a mão e começa a pôr aqueles camaradas para fora. Você ainda é útil para mim, então estou adiando a sua morte. Espera, então você vai nos salvar? Tanto quanto precisa de mim, eu preciso de você. Você é o arauto do mundo do vazio. É o que eu quero dizer. Mundo do vazio? O desejo primordial, um dos possíveis finais desse mundo dividido. Uma história mais antiga que o próprio universo. Dentre os céus, a terra, o submundo, 3 mundos e 6 caminhos. Sempre houveram 2 forças em jogo, seguindo um propósito. A eternidade de tudo, infinidade, a extinção de tudo, o vazio. Nas passagens do eões, as almas desse reino foram unidas pelas 2 forças, culminando na criação de 2 seres, um no céu, outro no submundo. Por causa da humanidade, eu e o verdadeiro Deus fomos criados. O propósito da humanidade em si, nascido para nutrir as almas humanas, o mundo do vazio, onde tudo foi destruído, é o seu destino final. Esta guerra pelo destino do mundo, você deve vencê-la. A minha vontade o guiará. Continue em frente, continue a luta, como o arauto do meu plano, como o canalizador do meu poder, como a que espalha a minha vontade, o mundo dos seguidores da infinidade. Eu devo... Mas o que? O fim do mundo? Façam vocês mesmo. Por que eu devo lutar pelas suas batalhas? Aqueles que amei foram massacrados em nome disso? Lutar por você? Isso é uma merda mais ridícula que eu já ouvi. Então aqueles monstros que estavam do lado logo tentam esmagar ele. Que humano arrogante! Como ousa mostrar seus dentes ao mestre do vazio? Então nosso pró tá segurando eles. Não se metam! Anda logo, fala! Porque a humanidade de todo o resto. Se querem lutar, saiam nas mãos vocês mesmos.
Bem, como posso explicar? A alma humana é a única coisa capaz de cruzar os reinos. Eventualmente, até mesmo seus desejos estarão em meu caminho. Vingança e... Então ele começa a flutuar perto dele. A sua família. O quê? Você presenciou o poder do ouro. As almas, nem vivas nem mortas, sofrendo juntas, gritando, com o único propósito da eternidade como alimento para os deuses. Essa é a eternidade do Deus dos deuses, a verdadeira natureza do seu poder, tais quais as almas da sua família. Desembucha. Eu vou adicionar algo a mais. Uma cláusula no nosso contrato. Assim que a sua vingança se concluir e a caça ao Deus acabar. E assim ele fala outra língua. E o nosso prota começa a ser sugado para fora. O quê? Espera, o que foi que... Então chega do lado de fora. Está se movendo, consigo sentir os batimentos. Ele vai acordar. Então o nosso prota logo abre os olhos. Então vemos essa posição de câmera estranha. Mas o que... Uau, achei que você tinha morrido de verdade. Incrível! Então, o que o Walter disse era verdade. E você é? Onde eu estou? Matador de Deus. Eu sinto muito, começamos com o pé esquerdo, mas ainda preciso conduzir alguns testes. E assim aparece algo na frente dele. Não podemos só acreditar no que disseram. Isso deve ser tranquilo para o Matador de Deus, certo? Uma arma da última guerra, modificada especialmente para você. A última relíquia do leste, a minha Vasson. E assim, ele bate, fazendo um grande terremoto no chão. E o monstro foi derrotado na hora. Quem é você? E assim ele salta rapidamente. Vai com calma, a gente tá do mesmo lado. E quem foi que disse isso, hein? Fala! Esse lugar. Em que santuário estamos? Não, não é um santuário. Essa é a base do leste dos desvaladores, onde aqueles que se opõem aos deuses se unem. É um prazer conhecê-lo. O Walter me contou, mas tive problemas para acreditar. Você realmente é tão forte quanto eles disseram, não é mesmo? Aparece uma nova gasosa, dizendo que ela era a atual comandante da base do leste. Eita! E o nome dela era Hannah. Nome bonito. E ela diz que ficou feliz em conhecer ele. E acabou, galerinha! E essa foi o capítulo 6, do 1 ao 6, né? Então, cada vez que os capítulos for lançando, eu vou trazendo a continuação para vocês ficarem em dia, beleza? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e fui!